Olá, queridos, graça e paz de Jesus, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei de que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que ele vai servir para a edificação do seu espírito. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Elvis e você acabou de cair em mais um episódio da nossa série aqui no YouTube chamada Devocionais. Que maravilha! Você que está acostumado com o nosso devocional sabe que nós interpretamos textos bíblicos com base nas ciências da interpretação bíblica, que é a hermenêutica e a exegese. E a gente faz esse trabalho de uma maneira muito simplificada para que todas as pessoas que clicam no vídeo aqui possam entender e interpretar esses textos bíblicos, trazendo uma edificação para o espírito dos mesmos, tá bom? O devocional de hoje está bem interessante, vai ser simples e objetivo, mas eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a gente. Vocês lembram que de um tempo para cá eu tenho falado um pouco sobre pecado? Já falamos sobre pecado, pecados e pecador, 3 tipos de pecado que talvez você não conheça, tá tudo nessa playlist. Hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto que na teologia chamado de amartiologia, como eu já expliquei. E o assunto de hoje tem como tema a mãe de todos os pecados. Nós vamos falar sobre a matriz, a sede de todos os pecados humanos. E eu tenho certeza que isso vai ser surpreendente para você, porque eu vou estar falando de um pecado que talvez você nem imaginasse que fosse a mãe de todos os pecados, tá bom? Você já pega a sua Bíblia, pega o seu tablet, pega o seu iPad, o seu notebook, pega o seu leitor de e-book como o meu. Aqui não é um Kindle, tá bom? É outro tipo de leitor digital. Mas pegue algo que possa lhe ajudar, como uma caneta e um papel. Enquanto você está pegando, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal e não se esquecer de ativar o sino das notificações para quando eu colocar o vídeo aqui, eu sempre coloco pela manhã bem cedo, você já ser notificado e está assistindo na íntegra, tá bom? Eu queria ler um texto bíblico com vocês. O texto bíblico que eu quero ler com vocês está inserido no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, que é o capítulo da fé, e o verso 6, Hebreus capítulo 11 e verso 6. O versículo diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador do que os buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Eu tenho certeza que você já parou um dia para pensar qual seria o tipo de pecado mais contundente que um homem poderia realizar contra Deus. E quando a gente vai montando essa lista de pecados, a gente inclui nele os pecados que nós achamos serem os mais graves, como tirar a vida de alguém, adulterar contra sua esposa, pecado da idolatria, pecado da apostasia, que é o abandono deliberado da fé, ou até mesmo a blasfêmia contra o Espírito Santo. E, diga-se de passagem, todos esses pecados são muito contundentes, principalmente o pecado da apostasia, que eu vou fazer também um vídeo falando só sobre esse pecado. Mas quando nós falamos de origem pecaminosa, e no vídeo passado eu tive até uma pergunta de um irmão falando que a origem do pecado, na explicação dele, era do diabo e não do homem, e cronologicamente falando foi Satanás o primeiro a pecar. Mas quando nós falamos de pecado original, citado no outro vídeo, o pecado original ali é o pecado na origem humana. Por isso que o pecado de Adão é chamado de pecado original, no que se diz respeito à origem do pecado nos seres humanos e não de forma cronológica. Então, quando nós falamos da origem do pecado, nós compreendemos que Adão desobedeceu de fato uma ordem direta dada a ele
coma de todas as árvores que estão no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes certamente morrerás. E Adão desobedeceu. E nós ficamos pensando que o primeiro tipo de pecado da Bíblia Sagrada seria o pecado da desobediência. E não está errado dizer que o primeiro pecado seja o pecado da desobediência. Mas nós precisamos tratar esse assunto à luz da raiz de onde ele começa. Onde nasce a desobediência? Por que a pessoa se torna desobediente? E essa resposta é muito simples. A desobediência tem um nascedouro. E o nascedouro da desobediência é a incredulidade. Portanto, a mãe de todos os pecados é a incredulidade. E eu vou te explicar um pouco melhor sobre isso. O que seria incredulidade? E normalmente nós pensamos que incredulidade é não crer em Deus, é ser um incrédulo. Isso é um tipo de incredulidade, não crer em Deus. Mas existe um tipo de incredulidade que nós praticamos diariamente. Existe a incredulidade dos pagãos, a incredulidade dos ímpios e existe a incredulidade dos cristãos. Isso parece até ser contraditório, porque a marca dos cristãos é a sua própria crença. Mas existe a incredulidade dos cristãos, assim como a incredulidade de Adão, o filho de Deus. A incredulidade de Adão e a nossa incredulidade, ou a incredulidade de alguns de nós, é não acreditarmos naquilo que Deus disse. Então, todas as vezes que nós não acreditamos naquilo que Deus disse, nós estamos realizando o pecado da incredulidade. Deus havia dito a Adão que no dia em que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. E a serpente, com a sua sagacidade, ela tentou dissuadir Eva, sucessivamente Adão, dizendo que no dia em que eles comessem, melhor dizendo, eles não morreriam. O que aconteceria era que eles conheceriam o bem e o mal e seriam iguais ao Senhor. Eva não acreditou mais no que Deus disse. Sucessivamente Adão, quando comeu, ele deixou de acreditar na palavra de Deus. E deixando de acreditar na palavra de Deus, ele não comete em primeira instância o pecado da desobediência. Adão comete o pecado da incredulidade. Então, o que seria a incredulidade dos cristãos? Deixar de acreditar nas palavras que o Senhor nos disse. Então, quando nós deixamos de acreditar nas palavras que o Senhor nos disse, nós cometemos o pecado da incredulidade. E é a partir do pecado da incredulidade que nós praticamos todos os outros pecados. Então, a mãe de todos os pecados é não crer na palavra do Senhor. Normalmente a gente pensa em pecados nesse âmbito sexual, na desobediência moral, espiritual, mas todo pecado nasce no coração de um incrédulo, principalmente naquele que não acreditou naquilo que Deus disse. E eu vou citar alguns exemplos de alguns pecados que você jamais imaginaria que fosse pecado. Vou te dar um exemplo. A palavra de Deus diz que nós somos justos, nós somos justificados e feitos justiça de Deus. Todas as vezes que você não acredita que você é justo e que você foi justificado, você está pecando contra Deus, o pecado da incredulidade. Outro exemplo, a Bíblia diz que nós fomos santificados e Deus agora nos chama de povo santo. Então, todas as vezes que você diz que não é santo, ainda que o sentido terminológico que você pense seja outro, tudo bem, mas quando você nega aquilo que a Bíblia diz, você está dizendo que Deus é mentiroso. E o pecado da incredulidade nada mais é do que tentar colocar em terra aquilo que o próprio Deus disse, na ideia de que Deus é mentiroso naquilo que ele fala. Então, quando a Bíblia diz que você é santo e você não acredita naquilo que a Bíblia está dizendo, você está cometendo o pecado da incredulidade. Quando a Bíblia diz que nenhuma condenação há para você, quando a Bíblia diz que você foi resgatado, que você foi salvo, que quando o Senhor vier, você subirá junto com Ele, e você tem dificuldade de acreditar que você é um cristão salvo, regenerado, santificado e que você será glorificado, você está cometendo um dos mais terríveis pecados que um cristão pode cometer, o pecado da incredulidade. E olha o que o escritor aos Hebreus, ele diz no capítulo 11 e no verso 6 que nós lemos. Ele diz que sem fé é impossível agradar o Senhor,
porque é necessário que aquele que se aproxime do Senhor creia que Ele existe, que Ele é galardoador daquele que o busca. Se sem fé eu não consigo agradar a Deus, isso significa que a incredulidade é o pecado que mais desagrada o Senhor. Eu não consigo me aproximar do Senhor sem crer naquilo que está escrito. Eu não consigo me aproximar do Senhor sem crer naquilo que o Senhor está falando. Olha um pecado que existe no nosso meio que ele existe, ele é desapercebido. É quando nós dizemos que aquilo que Jesus fez na cruz não é suficiente e que você precisa fazer mais alguma coisa para que você possa ser salvo. Incredulidade, não acreditar que o sacrifício de Jesus já pagou toda a dívida que tínhamos com Deus. Incredulidade é o ato de não crer que Jesus morreu para pagar a nossa dívida de uma vez por todas e nos santificar e nos salvar. Incredulidade é quando nós acrescentamos qualquer coisa à salvação que está atribuída às nossas obras humanas. Isso é um tipo de incredulidade que nós cometemos. Então, quando nós olhamos para adultério, fornicação, quando nós olhamos para pecados capitais, fruto da carne, todos os pecados cometidos com o homem, pelo homem, melhor dizendo, esses pecados são cometidos a partir de um nascedouro, a incredulidade. Incredulidade é achar que Deus vai nos deixar impune. Incredulidade é achar que Deus não vai nos disciplinar. Incredulidade é imaginar que não existe o lago de fogo ou o inferno. Incredulidade é achar que Deus vai fechar os olhos para os nossos pecados. Incredulidade é achar que aquilo que a Bíblia diz é relativo e que talvez não aconteça com você e comigo. Então toda pessoa que comete pecado, ela sempre passa em primeiro lugar pelo pecado da incredulidade. Ela desvaloriza aquilo que está escrito, ela não valoriza aquilo que está na palavra de Deus, ela vira as costas para aquilo que Deus disse e a partir daí ela vai cometendo todos os outros pecados. Então o homem comete pecado porque lhe falta fé, o homem comete pecados porque lhe falta crença, porque lhe falta crer em espírito e em verdade na palavra do Senhor. Esse é o nascedouro de todos os pecados humanos, principalmente dos pecados dos humanos cristãos. Você já sabia disso? Eu tenho certeza que muitos de vocês não conheciam ainda essa perspectiva amartiológica da palavra de Deus. Eu espero que esse devocional gere muita reflexão em você e em mim. Hoje eu me levantei pela madrugada pensando nisso, no que eu ia falar, e pensando quão muitas vezes nós somos incrédulos por não acreditarmos naquilo que Deus já fez e naquilo que Deus já disse. Foi aqui que Adão caiu e é aqui que muitos de nós caímos. Jesus não caiu em tentação no deserto porque ele lembrou da palavra de Deus. Não esqueça do que Deus disse, não esqueça de quem Deus é. E nós temos que fugir todos os dias do pecado da incredulidade. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a continuidade dessa semana maravilhosa e que Deus nos dê oportunidade de nós estarmos aqui dando continuidade a esse devocional abençoado. Não esquece de deixar um comentário aqui, pastor, essa eu não sabia. Pastor, essa eu sabia, mas reforçou. Obrigado por nos relembrar. Coloque alguma coisa aqui. Eu fico muito feliz quando alguém comenta alguma coisa da palavra de Deus. Deus abençoe, querido, Deus abençoe, querida. E em breve a gente continua falando um pouco sobre esse tema da martiologia, da doutrina do pecado. Até a próxima, em nome de Jesus.